Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo. E antes da gente começar, aproveitar que está dentro dos 30, 20 segundos que as pessoas fiquem, se puder se inscrever no canal, não precisa nem ativar o sininho para não te perturbar não, só inscrever no canal e dar o like para aumentar o engajamento já me ajuda muito. Tô começando agora, tô correndo atrás do meu espaço, então já me ajudaria muito. Não se preocupe com o sininho não, tá? Só se inscrever e se puder dar o like já me ajuda bastante. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as diferenças de trabalhar numa startup, numa empresa que está começando agora e tem um ambiente de rápido crescimento, rápida mudança, e uma empresa um pouco mais tradicional, que são as indústrias, bancos e etc. Quando eu falo banco aqui eu não estou falando de fintech, tá? Como o Nubank, como C6 Bank, Inter, etc. Um pouco de história, né? A gente vai evoluindo conforme o tempo. Então, se a gente pega a nossa geração, eu na casa dos 30 anos, 33 anos, ela já é diferente do meu pai, por exemplo, que está na casa dos 60. Meu pai, ele é funcionário de carreira de banco, ele trabalhou 27 anos numa instituição, Laranjinha, e 3 anos numa outra que hoje nem existe mais, que fez uma fusão com a instituição Laranjinha que meu pai trabalhou. Então meu pai tem todo 30 anos de carreira em banco. Ele começou como caixa, foi participando de processos seletivos internos até chegar numa função de administração, trabalhar com recursos humanos, sistema, SAP, etc. Já eu comecei a minha carreira numa startup, né? Eu comecei no Groupon, Early Stages, quando ele estava chegando aqui, ele ainda era clube urbano, não tinha nem CNPJ direito, a operação era toda numa sala emprestada de um sistema de meio de pagamento, assim, que era do amigo de um dos fundadores, e aí ele tinha uma mesa grande lá que ele não usava, ele emprestou enquanto a gente não arranjava um escritório, etc. E nessa época eu lembro que eu entrei quando eu entrei no grupo online em 2010, a pessoa estava procurando. A minha entrevista foi basicamente no corredor da empresa, na antessala, né, quase na escada de emergência. E a pessoa que me entrevistou, ela falou, a gente era para estágio, né? A gente quer alguém que esteja afim de trabalhar, pôr a mão na massa, trabalhar. Você acha que você é essa pessoa? Eu falei, sim, por motivos pessoais, por alguns motivos que acho que não vem ao caso agora. Eu queria sair do estágio que eu estava fazendo em jornalismo e tal, e então óbvio, eu respondi que sim, e era verdade. Eu nunca tive preguiça assim de trabalhar, né? Então, beleza. Ele falou, não, legal e tal. E quando você pode começar? E na época eu falei, como eu trabalhava com um jogo de futebol, rodada de futebol, a rodada só era à noite. Naquele dia acho que eu até tinha jogo do Brasileirão, era uma terça, era a Série B, então, se não me engano, era 8 da noite, 9 da noite, alguma coisa assim. E eu só tinha ele na minha escala, então eu tava com a tarde livre, então eu falei, por mim eu começo agora, tá ok, vambora. Ele falou, não, show, vou lá dentro ver se tem um notebook pra você já sentar e já ir aprendendo os processos, etc. Ele entrou e tal, aí deu 2 minutos, veio a gerente do RH e falou assim, meu, não é assim que as coisas funcionam não. Ele é apressado e tal, mas a gente precisa seguir algumas coisas. Você faz jornalismo, então não precisa de um contrato formal com o CIE, mas a gente precisa te registrar aqui dentro do sistema e tal. Então faz o seguinte, me manda um e-mail falando as condições que você combinou com a pessoa, né? Não vou falar o nome dele, a bolsa, né? O valor da bolsa auxílio, o valor de VR e tal, de auxílio refeição, e aí amanhã você volta e tal, então a gente já consegue se organizar.
Beleza, voltei no outro dia, comecei a trabalhar, trabalhei com um netbook que tinha lá, porque também não tinha computador, tinha que comprar, e aí eu lembro que o cara o gerente do TI foi até a Calunga comprar, ele tinha lá. E eu entrei no outro dia, porque falou, aparece aqui 1 da tarde de amanhã, então 1 da tarde de amanhã, e ó, então apareceu 1 da tarde de amanhã. E aí ele foi, eu trabalhei um dia com o netbook, mas ele foi lá com a pessoa que trabalhava com ele no TI na Calunga, comprar notebooks para mim, para outras pessoas que iam entrar ao longo da semana. E esse foi o início da minha história. Então, muito. E aí de lá apesar de ser estagiário, eu acabei entregando o resultado e etc. Enfim. E acabei tendo mais responsabilidade que alguns outros analistas tinham. Ia trabalhar 8 da manhã, porque tinha janela na faculdade, estava no último semestre, então não tinha nada para fazer em casa, então eu ia trabalhar. Então, dane-se que tipo, era da 1 às 6, enfim. E aí virei analista, pleno, sênior, fui pro planejamento, depois fui pro Viva Real. No Viva Real, mesma coisa. É muito de colocar a mão na massa, ajudar no Groupon, tipo, às vezes estava pegando fogo o saque e as pessoas do saque não davam conta, né, era muita coisa, a gente ia responder, a gente ia atender cliente, não tinha essa de, não é meu departamento, às vezes o marketing precisava de ajuda para alguma campanha, a gente ia lá, ajudava, então era essa coisa assim do tipo, vamos todo mundo fazer e tal. Quando você entra em empresa pequena, primeiro ela é muito generalista e depois ela se especializa. Coisa que outras empresas, uma indústria, um banco, que já tem anos e anos de mercado, ela já não é, ela já está bem especializada, com as funções bem enraizadas e ela já tem um plano de carreira. Plano de carreira numa startup, numa empresa assim, não existe, tá? Não espere que você vai ficar 1 ano, 2 anos numa posição e vai ser promovido, etc. Isso depende muito da sua performance e de uma avaliação justa do seu gestor. Por isso que há 2 vídeos atrás a gente falou de avaliação de desempenho e como ela é importante. Mas uma empresa, eu lembro que, enfim, nessas empresas que já são mais consolidadas, já tem um esquema que também está mudando, porque as gerações atuais elas querem um desenvolvimento muito rápido, senão elas procuram, já não são mais pessoas que vão entrar num banco para ficar 30 anos lá, fazer carreira, são pessoas que dá 3, 4, 5 anos, se não tiver alguma coisa acontecendo, vão se coçar, vão procurar, vão para o mercado. O mercado também já não vê com maus olhos esse tipo de comportamento. Antigamente, você ficou 3 anos numa empresa, pula de galho em galho, vai ficar aqui, depois vai embora, só vai usar gente de trampolim, etc. Hoje em dia já eu lembro quando eu estava no Viva Real, quando eu fiz 4 anos de Viva Real, um pouco antes de sair, as pessoas já me olhavam como, precisa colocar um busto dele, ele é uma entidade, é um patrimônio histórico. Na empresa que eu tô, as pessoas que têm 6 anos, a mesma coisa. Vai ter uma estátua da pessoa na porta da empresa, porque ele é um patrimônio. 6 anos, assim, tipo. E antigamente isso era visto como pular de galho em galho. Então vai mudando. Mas tem essa de plano de carreira, você precisa ficar anos numa posição, para aí sim você precisa passar pelo menos por 4 ciclos de avaliação. Geralmente o ciclo de avaliação é anual, então você tem que ter 4 anos, 3 anos na posição. Desses 3, 2 você tem que ter uma nota mínima para manter o desempenho, para aí você ser considerado para o seu chefe te defender e etc, e você ter uma promoção ou mérito. Então, coisas que não existem numa empresa, numa startup ou nessas empresas que nasceram de 2010 para cá, que já não são mais startups, mas também não são empresas tradicionais assim. Então, a gente acaba fazendo esse mix, né? Além das coisas assim, tipo, colocar uma mesa de bilhar, etc. Hoje em dia já ter discussões sobre modelo de trabalho, home office, híbrido, enfim, cada um tem a sua percepção sobre o que é melhor. A minha, particularmente, é o modelo híbrido.
A minha empresa não tem, minha empresa deixa de trabalhar da maneira que quiser, se quiser no escritório vai, se quiser ficar em casa vai, se quiser mudar de cidade, trabalhar da outra cidade, está tudo bem. Eu gosto do modelo híbrido, cada um tem o seu jeito que se sente melhor. Então, esses são os pontos principais. E eu acho que tem um outro ponto que é interessante falar, que é um cuidado que a seleção precisa ter com pessoas que querem mudar, né? Existem talvez um movimento de pessoas que trabalham nessas empresas mais recentes, que por conta da incerteza do mercado, dessas demissões em massa que estão acontecendo por conta dos investidores estarem protegendo capital e tudo, e as pessoas acabam revendo muita coisa, muito plano, tem que ficar com uma operação bem mais enxuta. Existem pessoas que estão querendo, né, no fim somos todos humanos, temos boletos, famílias e etc. Então existe um caminho já que está de pessoas que estão saindo dessas empresas mais novas e querendo ir para uma empresa mais tradicional, entendendo que talvez vai passar anos na mesma posição, com o mesmo salário, mas pelo menos vai ter o salário no final do mês. Como também ainda existem pessoas que querem o contrário, estão há anos na mesma posição, no mesmo meio, na mesma situação, tem projetos que não andam, porque essa é uma grande diferença. Algumas empresas tradicionais você precisa que um projeto que você coloca hoje, só vê rodar daqui 1, 2 anos, porque precisa de N aprovações. Empresas mais novas têm um conceito de aprenda rápido, teste rápido, erre rápido, aprenda rápido, corrija rápido. Então você acaba tendo mais autonomia para testar o que está na sua cabeça, e está tudo bem se você errar, o importante é aprender. Então tem essa diferença. Então o processo contrário, de pessoas que querem sair de bancos, indústrias e irem para empresas mais aceleradas nesse sentido. E o cuidado que tem que ter é não ter esse preconceito, né, de a pessoa vai vir com uma cultura engessada e nossa cultura é mais aberta, mais rápida. Às vezes a pessoa realmente está querendo mudar, então é preciso dar uma chance. E o contrário também, a pessoa está vindo de uma cultura muito rápida e tal, e aqui a gente tem processos, uma política de cargo e salário, de promoção e de trabalho um pouco mais rígida, e então talvez a pessoa não se adapte. Eu acho que é um cuidado que é um risco que às vezes a gente precisa comprar, porque a pessoa é boa e ela está lá se dispondo, falando, eu quero tentar. Se a gente acha que a pessoa é boa, por que não dar uma chance? Às vezes vai quebrar a cara, às vezes não, mas a gente precisa dar chance para as pessoas que querem mudar. Então acho que é isso. A grande diferença, eu acho que da indústria, do tradicional para as empresas mais novas tá na velocidade de crescimento, na rapidez que você pode testar projetos e na tolerância a erros. E também tem uma parte que é a de você ter a parte do crescimento acelerado, né, e de você poder. E às vezes esse crescimento acelerado, você pode ser o gerente na empresa atual, mas quando você vai para uma empresa um pouco mais tradicional, a tua experiência, o teu currículo, ela não te qualifica para um cargo gerencial, porque ela exige mais anos de experiência naquela função, ou dentro da vivência, sei lá, no meu caso de logística, por exemplo. Então, 5 anos de logística pode funcionar para as empresas menores, para as empresas mais recentes, mas para empresas mais tradicionais precisa de 10, 15 anos para um cargo de gerente, mas 5 anos funciona para coordenador. E às vezes está tudo bem, porque na teoria você volta a um cargo, mas a remuneração é muito parecida, o pacote de benefícios é muito parecido por conta da qualificação, né? Às vezes são empresas que faturam em um mês o que empresas menores faturam no ano inteiro, né? Então elas acabam pagando mais, tem um outro range salarial por um cargo. Então às vezes você vai fazer a migração, então tá tudo bem voltar, porque onde você se enquadra não é num cargo gerencial, é num cargo de coordenador. E às vezes um coordenador dessa grande empresa vai ter a vivência, ele pode se aplicar num cargo gerencial,
de uma empresa com menos tempo, né, que está começando agora. Então são coisas para se levar também em consideração e ter em mente dessas diferenças. Rapidez de crescimento, a cultura de velocidade de implantação de projetos e resultados, etc. E que a movimentação às vezes pode não ser lateral de cargo a cargo, às vezes você pode migrar e subir, ou você pode migrar e dar um passo para trás, mas depois dar 2 passos para frente. Espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma. É isso que a gente tem para essa semana. Se ficou até aqui, muito obrigado. A gente se vê na próxima.